Bora. Fazer a nossa oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra. Revela para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, que nós clamamos, oramos e agradecemos. Amém. Bora. Capítulo 4, então, de Lamentações. Partiu? Bom dia, Valéria, Grazi, Cida, Bispa Dulce. Cadê a Lê? Acho que não chegou ainda não, né? Chegou não. Bora lá, versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras dos santuários, pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro, até os chacais dão peito. Dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que criaram entre escarlata se apegam aos monturos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como um momento, sem um emprego de mãos nenhumas. Bora então aqui no versículo 1. O templo foi destruído com a queda de Jerusalém em 886. A referência ao povo de Israel como santuário de Deus. O povo de Deus era verdadeiro tesouro da cidade, e Deus habita entre seu povo e não em edificações suntuosas. Então, ou seja, né? Deus, ele não estava ali só ali no templo, mas ele estava onde o povo estava, né? Deus destruiu Sodoma rapidamente, sem a intervenção do homem. Jerusalém foi sitiada por adversários, o que tornou sua destruição lenta e impiedosa. É o que fala aqui no versículo 6, que nós acabamos de ler. O pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento, sem o emprego de mãos nenhumas. E aí, bora ler então o 7, para que a gente faça o comentário do 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos do que o coco, do que os corais, e tinham formosura da safira. Então aqui o que é que está falando, né? Os nazireus de Israel antigo, possuíam convicções religiosas bem rígidas, faziam votos de se absterem de vinho e das bebidas fortes, do contato com coisas impuras como cadáveres, ao mesmo do uso da navalha. Não cortavam os cabelos. Esse versículo pode ser associado a qualquer tipo de aristocracia e demonstra como nenhum grupo da sociedade foi poupado da destruição. Então aqui fala, né? Aqui fala que todos, né, nesse versículo 7, todos, dos príncipes até todos. No versículo 8, então, fala assim: mas agora escureceu-lhes o aspecto,
Escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou os ossos. Secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, o que é isso? Durante o sítio violento, o destino das crianças foi particularmente trágico. O cúmulo da degradação ocorreu quando as mães cozeram e comeram os próprios filhos, porque não tinham o que comer. A prática do canibalismo acentua ainda mais os horrores do sítio. Gente, dá vontade até de... Nossa, trem ruim. Estômago ruim, né? Nem pensar nisso. Vamos passar para o próximo versículo. Melhor você ficar com fome do que fazer isso, né, gente? Meu Deus do céu. Vai. Versículo 11. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação. Derramou o ardor da sua ira. Acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo. Misericórdia. Misericórdia, graça. Melhor morrer de fome. Ou às vezes as crianças já estavam morrendo de todo jeito, né? Mas mesmo assim. Melhor morrer de fome, todo mundo junto. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário ou inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Eram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas suas roupas. Apartai-vos, imundos. Gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos. Não toqueis. Quando fugiram errantes, diziam-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar. Pelas nossas praças aproximavam-se o nosso fim. Os nossos dias se cumpriam. Era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra, viveremos entre as nações. E aqui no 21 e no 22, os edomitas eram descendentes de Esaú e inimigos antigos de Israel. Edom ficava localizado ao sul do Mar Morto. Esses versículos enfatizam que Deus irá julgar os inimigos de Israel em seu tempo. Então vamos ler o 21 e o 22, né? Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. Embebedar-te-ás e te desnudarás. Então aqui está falando que não adiantava eles ficarem felizes, não adiantava Edom, né, os edomitas ficarem felizes pela destruição de Israel, porque ia acontecer com eles também. O castigo da tua maldade está consumado. 22. Ó filha de Sião, o Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom,
descobrirá os teus pecados. Amém? Então é nesse sentido. É bom a gente conhecer a história, né? E tá sempre reforçando aqui. Então vamos passar pro capítulo 5. Hoje é bem curtinho, né? Dá pra gente colocar a leitura do final de semana que a gente não fez, né? Eu não fiz ainda. Você fez, Valéria? Como que tá a leitura aí? Eu tenho que colocar em dia a leitura do final de semana. Aí eu vou aproveitar que hoje tá mais rápida a leitura, né? E ler os outros. Mas não aqui na live, né? Eu vou ler aqui na minha casa mesmo. Hoje eu preciso ir no médico ainda. Levar os exames, fazer o retorno. Então, bora lá. Os fiéis pedem misericórdia. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Bem-vinda, Lê. Bom dia. Nós estamos no capítulo 5, no versículo 2. Versículo 3. Valéria, não, eu trabalhei, comecei muito cedo. Imagina, né? Dia de sábado, para quem é cerimonialista, difícil. Aqui, versículo 3, então. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo da nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Então aqui no versículo 1 até o 18, que é até aqui mais ou menos o final do capítulo de Lamentações, do capítulo 5, fala sobre a realidade da servidão para aqueles que sobreviveram ao exílio na Babilônia. Incluía uma vida de opressão, abuso sexual, humilhações, escravidão. Essa passagem descreve as terríveis condições vividas em Jerusalém após o sítio. Então, gente, dá para imaginar tudo que estava acontecendo ali? Não é fácil. Meu Deus. É difícil até de imaginar, né? Mas o povo antigamente realmente passava por coisas terríveis. Versículo 11. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração. Converteu em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado, andam as raposas. E do versículo 19 ao 22,
para finalizar aqui o livro de Lamentações, ele termina com uma súplica a Deus por restauração e renovação. Sua conclusão confirma a natureza imutável do Senhor. Ele permanece soberano no seu trono. Então, vamos ler aqui para a gente finalizar. Versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Eu consigo entender aqui que ser levado como prisioneiro para a Babilônia foi a melhor coisa que Deus podia fazer por Judá, por aquelas pessoas, né? Porque o Senhor poupou. Dá para entender que Deus poupou a vida do rei de Judá e de algumas pessoas, né, sacerdotes, profetas, que foram levados como prisioneiros para a Babilônia nesse período, para que a geração de Judá permanecesse. E todo o resto, né, infelizmente, que ficou ali foi destruído, né? Então, amanhã temos mais. Aproveite aí que hoje a gente terminou bem mais cedo, né? 7h40. Coloca sua leitura em dia, aqui do dia 18 e 19, né? 17 e 18, que é o Jeremias do 41 ao 48. São menos de 10 capítulos, dá quanto? 7 capítulos, né? 40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 capítulos mesmo. Eu não sou de exata, gente. Foi pouco hoje, foram só 2 capítulos. E aí eu vou aproveitar, vou no médico e eu vou colocar minha leitura em dia também. Amém, maravilhosas? Então até amanhã. Estamos aqui novamente. Pode ser no mesmo horário, né? Mesmo horário amanhã. Beijo, beijo. Até amanhã.